Bom, o título desse vídeo é o artigo 142, né? Esse artigo aí que está colocando na cabeça das pessoas, fazendo elas acreditarem que um golpe militar pode ser constitucional, que é uma das maiores aberrações, né, que a gente já ouviu nesse Brasil. E isso tudo começou lá em 2019, infelizmente, no governo Bolsonaro, quando até o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falou que só precisava de um cabo e um soldado na porta do STF. E a partir daí criou-se aí uma fantasia na cabeça de algumas pessoas que provavelmente devem estar querendo alguma coisa que o Brasil tem algum tipo de problema mais grave, não sei por qual motivo, por alguma coisa pessoal mal resolvida, mas não estão atentando à gravidade do que elas estão falando, que inclusive é crime perante a lei. Eu vou já explicar para vocês e deixar esse vídeo gravado como resposta para todas aquelas pessoas que estão na sua vida e repetem essa bobagem do artigo 142. Infelizmente, eu estou vendo até juristas aí, pessoas até famosas da área de direito, falando sobre o artigo 142 de maneira totalmente errada, porque entraram na política e querem os votos dessas pessoas que estão nesse transe absurdo. Mas eu preciso desabafar aqui com vocês porque não está sendo fácil. Eu estava levando numa boa todos esses vídeos, né? Que eu tenho feito aqui diariamente. Hoje, por exemplo, não estava na vibe de fazer, acabei fazendo um vídeo gravado. Porque, infelizmente, inclusive, se já não bastassem pessoas de fora me xingando, me ameaçando na internet por eu dizer a verdade, e como elas não conseguem rebater o que eu falo, com argumentos, elas me ameaçam, me xingam, enfim, xingam minha família. Mas agora chegou ao ponto de amizades que eu achava que eram realmente amizades verdadeiras começarem a me atacar também. E minha mãe já dizia, né? Há males que vêm para bem. E eu tô começando a me afastar, porque uma conversa natural, racional, não tá funcionando mais. Infelizmente, amigos que eu considerava e pessoas que eu respeitava entraram nesse transe também e eu não fui capaz de acordá-los. Pelo contrário, cada vez que eu citava uma lei, um argumento racional, eles ficavam ainda mais agressivos comigo. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui de uma vez por todas, que você vai poder enviar para quem você acha que ainda tem uma chance de se recuperar, para que ela entenda perfeitamente que o golpe militar no Brasil não tem qualquer embasamento jurídico para que seja constitucional. Nenhum dos poderes constituídos podem ser atacados pelas Forças Armadas. As Forças Armadas estão subordinadas aos três poderes da República. Se a Constituição de 88 foi feita justamente para acabar com 20 anos de um período militar, você acha mesmo que o poder civil iria deixar uma brecha para que, de forma constitucional, o Exército ou as Forças Armadas pudessem dissolver os poderes constituídos pela própria Constituição de 88? Tem alguma lógica uma Constituição se auto-sabotar? Bom, essa é a nossa Constituição Federal, que eu baixei, atualizada, né? Baixei no site do Supremo Tribunal Federal. E eu já vim aqui logo para o artigo 142, que diz o seguinte: eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que pedem intervenção militar nunca leram o artigo 142 e só repetem o que recebem pelo WhatsApp. Então vamos lá. Artigo 142. Nesse primeiro parágrafo, a gente já resolve todas as interpretações, porque não existe interpretação de uma coisa tão clara,
tá? Então aqui diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Antes de eu continuar a ler após essa vírgula, a gente tem que lembrar que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Hierarquia já demonstra que as Forças Armadas e os seus líderes, né, eles têm que entender em que posição do organograma constitucional eles estão. Se eles fossem o topo do organograma, não haveria motivo de falar sobre hierarquia e disciplina aqui. Disciplina é justamente reconhecer a hierarquia, reconhecer um comando, reconhecer uma ordem constitucional. Quando a gente continua após a vírgula, tem uma frase que o presidente da República repete muito, mas que ele não deixa explícito que existe uma continuidade depois dessa frase, que diz assim: sob a autoridade suprema do presidente da República. Ou seja, as Forças Armadas não podem agir sem uma ordem direta do presidente da República. Só que essas ordens, elas não podem ser qualquer ordem. Existe aqui uma missão. E diz aqui: sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E jamais poderiam atacar os poderes a quem elas devem proteger. Por isso eu sempre digo que a Constituição, e principalmente o artigo 142, referente às Forças Armadas, ao contrário do que todos pensam, esse artigo, ele protege de forma integral, ele protege, inclusive com a mão armada, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal faz parte dos poderes constitucionais. Ele é um dos poderes. O poder legislativo, que é a Câmara e o Senado. O poder executivo, que é o presidente. E o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Não existe a mínima, remota possibilidade das Forças Armadas, em qualquer situação, questionarem sequer o Supremo Tribunal Federal. Não existe. Inclusive, o próprio Superior Tribunal Militar está subordinado ao Supremo Tribunal Federal. E é assim que funciona. Só que tem a última parte, que é a parte mais importante desse artigo. E, por iniciativa de qualquer destes, garantir a lei e a ordem. Ou seja, a autoridade suprema do presidente da República também depende da iniciativa dos outros poderes. Os outros poderes também podem pedir o artigo 142, mas obviamente não contra outros poderes, e sim contra algo que esteja tirando a paz pública ou atacando o sistema democrático brasileiro, a própria pátria. Se qualquer um desses poderes pedisse hoje a intervenção militar em outro poder, estariam cometendo um golpe. E é justamente isso que todos os supostos patriotas estão pedindo. A partir do momento que o presidente da República supõe que as Forças Armadas poderiam invadir o Supremo Tribunal Federal e arrancar um ministro ou todos os ministros de lá, as Forças Armadas deixariam de ser uma instituição
nacional permanente e regular para se tornarem milícias que não precisam mais respeitar nenhuma ordem constitucional. Caso você não goste do STF, eu preciso te deixar claro que o STF ele pode ser julgado pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade ou, em caso de crime comum cometido por um dos ministros, somente os próprios ministros do Supremo Tribunal podem julgar estes crimes. E não adianta dizer que gosta ou não gosta disso. Você quer mudar tudo isso? Somente com uma nova Constituinte. Então, a gente precisa entender primeiro que o golpe é crime. Você não tem direito de pedir. Isso não é liberdade de expressão. E eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que pedem uma intervenção militar, achando que ela pode ser constitucional a partir do artigo 142, são pessoas que nunca sequer abriram a Constituição para dar uma leve passada de olho e, quem sabe, ter lido somente o artigo 142. Não leram. Porque o artigo, ele é claro, ele é cristalino. Quando ele fala que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes quem? Dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas estão subordinadas aos 3 poderes, cujo comando está na mão do Presidente da República. O que faz com que o Presidente da República tenha que ser o primeiro a dar o comando de garantir os poderes constitucionais e não atacá-los. E tá aí o exemplo do Peru, onde o Presidente da República tentou, de alguma forma, dissolver o Congresso, achando que as Forças Armadas estavam a seu lado. E, para nossa felicidade, em menos de 2 horas ele já estava preso. É assim que funciona uma democracia. E, infelizmente, se amizades estão sendo perdidas para que não sejamos coniventes com esse tipo de atrocidade contra a Constituição, é assim que deve ser.